Olá, eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, tribuno do júri, com mais de 500 plenários já realizados. E com toda essa atuação, a gente vem elaborando vários e vários vídeos, sempre tratando de um tema palpitante, caro, crucial para aqueles que atuam ou desejam atuar nessa bem mais que secular instituição do Tribunal do Júri. E hoje, como não poderia deixar de ser, vamos tratar de um tema supimpa. Qual que é? Tese comum. Tese comum lá no plenário do júri, especificamente, tá? Ou seja, um acordo entre a acusação e a defesa, no sentido de ambos, normalmente o promotor, né, e o defensor, pedirem de forma comum ao Conselho de Sentença, aos 7 cidadãos leigos, que votem com os dois, com o promotor e com o defensor, acerca de uma tese que antes eles se acertaram, chegaram a um denominador comum, chegaram a um ponto comum, tá? Vamos lá. Lógico que essa tese comum entre a acusação e a defesa não está especificada, prevista no ordenamento jurídico, muito menos do procedimento especial do júri, tá? Isso faz parte da tradição do júri, da tradição do tribunal do júri. Você costurar, fazer, elaborar com o adversário processual uma tese que, se não é a melhor, é aquela que possibilita, poderá proporcionar que o seu cliente, o acusado, o réu, não seja preso ou, se ficar preso, por muito pouco tempo, já com o pé na rua, não é verdade? Muito próximo da tão sonhada liberdade. Tá? Vale dizer, a acusação vai abrir mão de parte da sua pretensão punitiva e a defesa, igualmente, terá que abrir mão, tá, de uma ou duas teses que ela iria desenvolver em situação, digamos, normal. Isto é, se não houvesse qualquer possibilidade de acordo de tese em comum, o promotor, em princípio, sustentaria, né, o seu libelo, a sua pretensão punitiva, na sua inteireza, na sua integralidade, enquanto que a defesa também sustentaria todas as suas teses defensivas, articularia, desenvolveria e pediria, alternativamente ao Conselho de Sentença, o acolhimento de uma, duas ou mais teses defensivas. Enfim, tá? Ambos, acusação e defesa, iriam para o embate, para o debate e o embate, lá no plenário do júri, tentando cada qual convencer o Conselho de Sentença acerca da tese mais correta a ser agasalhada, acolhida pelo Conselho de Sentença, tá? Então, isso é muito comum. Eu particularmente já fiz aí diversas teses em comum com a promotoria. Às vezes eu a procurando, eu me dirigindo, né, à sala ou ao gabinete do promotor de justiça para propor uma tese em comum. E já aconteceu também de várias vezes o próprio promotor de justiça me procurar lá no plenário do júri, né? Doutor Romualdo, podemos conversar um pouco reservadamente? Aí, claro, doutor. Aí você vai, conversa com ele, ele faz a proposta ali da tese, se for interessante, né? Normalmente a gente aceita. Assim como o promotor só vai aceitar a tese em comum se for interessante também para ele. Tá? Porque nesse mundo, né, gente, nessa tese comum, não é que a defesa seja boazinha e muito menos
o promotor de justiça seja bonzinho, né? O que vai determinar a tese em comum é sempre o cabedal probatório, o quadro probatório, né? É ele que vai, digamos, ditar a iniciativa de se propor uma tese em comum. Porque, com certeza, se o quadro probatório estiver pelo menos bom, de bom, muito bom ou ótimo para o acusador, para o promotor, é claro que ele não vai propor tese comum coisíssima alguma, né? O mesmo se diga com relação à defesa. Se a prova da defesa estiver boa, né, muito boa, ótima, excelente, é claro que ela não vai propor, nem deve, cá entre nós, propor uma tese em comum com o acusador, com o promotor. Tá? Então, a tese em comum normalmente acontece, repito, quando está ali, digamos, usando uma linguagem mais simples, quando está bola dividida. Bola dividida. Né? Exemplo, o réu é primário, bons antecedentes, trabalhador, família constituída. Né? O quadro probatório aponta tanto para confortar, para acolher a tese ou teses defensivas por ele desenvolvidas, ele e a defesa técnica, assim como parte da prova aponta em sentido contrário, aponta em direção que favoreça a acusação. Então estamos ali diante de uma bola dividida, né? No meio termo. Ou seja, às vezes o promotor vai ganhar, vai levar pela diferença de apenas um voto, 4-3, ou, ao contrário, a defesa poderá levar pela diferença de um voto, 4-3. Então, pelo sim, pelo não, a defesa, né, se partir dela a iniciativa, pode partir tanto do promotor, por parte do promotor, como por parte da defesa. Se partir por parte da defesa, o que você faz? Você pode procurar o promotor, descubra quem vai ser o promotor do caso, que vai atuar no plenário. Você pode procurá-lo, tá? Nas vésperas do julgamento. Então, o julgamento foi marcado aí para, sei lá, segunda-feira que vem. Você pode procurá-lo aí, tá? Sei lá, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira que antecede, para você já tentar alinhar com ele, costurar com ele, uma tese que seja interessante não só para a defesa, mas também para ele, acusador, promotor. Né? Então é perfeitamente normal, comum, o defensor, a defensora, procurar, quando partir dela a iniciativa, o MP para propor. Então, normalmente você chega lá na sala do promotor, depois que você descobriu quem é, ô doutor fulano, o senhor vai atuar num júri comigo, né? No dia tal, a tantas horas, o caso é esse, o processo é esse. Poderemos conversar acerca da possibilidade de uma tese em comum, doutor? Ele fala, doutor, pois não, vamos conversar. Então já melhora. Se ele acenar que podemos conversar, né, pelo menos ele vai ouvi-lo. Já é um bom caminho. Depois você vai expor a sua pretensão, ele vai falar se concorda ou não, ou vai fazer uma contraproposta. E aí, quem sabe, se chegue a uma tese em comum, um acordo comum. Tá? O último acordo que eu fiz, que eu me recordo, foi o seguinte: o réu era primário, de bons antecedentes, e teve lá uma desavença com o vizinho, e infelizmente ele acabou matando o vizinho. Então o promotor o denunciou por homicídio doloso, consumado, duplamente qualificado. Duplamente qualificado. Ou seja, ele ia tomar uma cana aí de pelo menos, né? Pelo menos 14 anos, se desse tudo que o promotor estava pedindo. Como o réu ajudava? Era primário, bons antecedentes, trabalhador, família constituída, 2 filhos pequenos, tá bom? Bem quisto lá na comunidade. Né?
A prova estava ali meio termo, né? Um pouco para a acusação, outro pouco para a defesa, enfim. Então eu fui lá, falei, doutor, podemos conversar sobre esse caso? Claro, doutor, vamos lá. Doutor, é possível uma tese em comum? Ele falou, bom, diga aí, doutor Romualdo, qual que é a proposta? Eu falei, a minha proposta é a seguinte, é o afastamento das duas qualificadoras e o reconhecimento do homicídio privilegiado. Ele é primário de bons antecedentes, doutor? Não é? Então vai dar aí 6 anos, vai reduzir no máximo aí, que é 1/3, vai cair para 4, e ele vai pegar um regime prisional aberto. Ele é primário, doutor, bons antecedentes, tá? Família constituída, trabalhador, tem filho pequeno. Infelizmente, não é uma fatalidade que aconteceu. Porém, ele ajuda e as provas também, tá? Estão aí, né, divididas. Ele falou, doutor, eu aceito com uma condição. Falei, pois não, doutor. Não vai chegar lá no plenário e, né, ficar ali também desenvolvendo, né, articulando outras teses que não essa. Ou seja, nosso acordo aqui é o afastamento das duas qualificadoras e o reconhecimento do denominado homicídio privilegiado. É isso? Falei, é isso mesmo. Então, fechamos o acordo, tá? No dia do plenário fomos, pedimos isso ao Conselho de Sentença, o Conselho de Sentença acolheu, porque tem que passar pelo crivo do Conselho de Sentença, tá, gente? Não adianta também eu e o defensor realizarmos uma tese em comum, tá? Sem passar pelo filtro, né, do Conselho de Sentença. Eles têm que acolher ou não, eles podem rejeitar. Normalmente não, eu nunca vi um Conselho de Sentença recusar uma tese em comum, tá? Então é muito difícil, tá bom? Mas tem que passar pela votação dos jurados. Então, o promotor pede aquilo que nós tratamos, que nós acertamos, a defesa vem na sequência e reforça, volta-se, tá? E aí, normalmente vai dar aquela tese em comum, porque como já dito, né, dificilmente eles vão rejeitar uma tese em comum, o próprio promotor, né, pedindo aquilo e a defesa reforçando. E aí, isso vai importar em que o réu será condenado sim, porém, numa pena que não representa, né, a privação de sua liberdade, porque é isso que o cliente quer, é isso que o réu deseja, ficar em liberdade, exercendo suas atividades, cuidando de sua família, etc. Tá? Então, a tese em comum no plenário do júri é bem-vinda, lógico, né, que não podemos banalizar, tá bom? Banalizar tese em comum, no sentido de prejudicar o réu, né? Tá bom? Então, no exemplo que eu dei, homicídio doloso consumado duplamente qualificado, né? Propor apenas o afastamento de uma qualificadora, ou seja, concordar com a condenação dele por homicídio qualificado só com uma qualificadora, me parece, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, né, o réu ficaria até indefeso, né? O réu ficaria até indefeso. Então não podemos banalizar a tese em comum. Ela é bem-vinda, tá? Mas deve ser utilizada com prudência. Cada caso em concreto é que vai indicar. E feito o acordo, tanto a acusação como a defesa deve honrar o acordo feito. Afinal, né? Pacta sunt servanda. Ou seja, os acordos devem ser concretizados, realizados, né? Sob pena, né, de você cair em descrédito, você acusador, você defensor. Bem, com essas considerações, gente, eu vou encerrar mais um vídeo, augurando aí, esperando que seja útil aos colegas advogados e advogadas que atuam ou desejam atuar no Tribunal do Júri. Lembrando que o nosso escritório, Sanches Calvo Advogados, tem um segmento denominado Mentoria no Tribunal do Júri. Mentoria no Tribunal do Júri, que tem por objetivo prestar consultoria e parceria aos colegas advogados que tenham ou possa vir a ter um caso concreto do júri no seu escritório. E,
por falta de experiência, por não ter feito júri, não estar ainda seguro, confiante, às vezes até dispensa o cliente. Não faça mais isso. Pegue a causa, entre em contato conosco e a gente vai orientar o colega a ter uma atuação a contento em consultoria ou ainda poderemos fazer uma parceria. Saiba mais entrando agora mesmo em contato conosco. Vejo vocês no próximo vídeo, gente. Até lá, obrigado.